Tá liberado sim, tá na fase de transição, na verdade, né? Ontem à tarde, após os últimos exames de imagem, a gente conseguiu um resultado satisfatório e ele voltou a treinar. Hoje ele está treinando com esse grupo que fez essa parte de trabalho de força. Está no treino em campo ainda, mas ainda está na fase de transição essa semana, né? Ao decorrer da semana que a gente vai ter a certeza se ele está apto ou não para o jogo domingo. Doutor, se o jogo fosse amanhã, ele jogaria? Provavelmente não, por prudência, né? A gente não tem... sabe que o atleta está voltando de uma lesão muscular e isso não é do feitio da gente liberar. Claro que se fosse uma situação extrema, tudo bem, mas não é o que está acontecendo. A gente tem que ter prudência também com a integridade do jogador. Se fosse amanhã, ele não estaria liberado, mas nós temos ainda alguns dias até o jogo, então existe uma boa possibilidade de poder contar com ele. Doutor, algo que chamou a atenção depois do jogo de domingo, chamou os caras na coletiva e disse que possivelmente teria o Richardson e que teria o Ricardinho pelo menos para o banco. Como é que está a situação do Ricardinho? Não, o Ricardinho ele teve um entorse do tornozelo, que é uma lesão diferente do Richardson, tá? E o Ricardinho ele tinha se planejado em torno de 2 a 3 semanas. Na verdade, o período que a gente tinha estipulado é em torno de 3 semanas. Então o Ricardinho ele ainda é um atleta que durante essa semana ainda está totalmente com a gente. Não deve ser liberado nem para transição essa semana, então para o jogo de domingo não deve ser um atleta que a gente possa contar, não. O Rafael Pereira, doutor, a situação dele? Situação exatamente igual à do Ricardinho. A lesão muito semelhante e o tempo de recuperação também muito parecido. Os dois devem retornar, se tudo ocorrer como vem acontecendo, dentro de 1 ou 2 semanas eles começam a ser liberados para a transição. Fora esses 3 jogadores, mais alguém no DM que chame a atenção? Não, na verdade, os jogadores que estavam no departamento médico com maior preocupação são esses 3 que a gente acabou de citar. O restante são jogadores que se recuperam de pós-operatório, né? Então, jogadores que vão passar um tempo maior com a gente ainda, sem previsão de retorno. Então, o Arthur saiu sentindo a perna. É uma coisa que preocupa? Ou ele está treinando normalmente? Não houve nada? Foi só cãibra? Você que ele teria dito que foi cãibra. Foi o quê? Não, foi cãibra. Foi cãibra. Não teve nenhuma lesão. O atleta nem precisou vir para o departamento médico. Hoje passou direto para treinar, normal. Não passou nem para a gente, não. Pedro quem, doutor? Como é que está na transição? Tá liberado pelo departamento médico? Não, ele está fazendo um trabalho de força ainda, né? Porque essa lesão que ele teve tem um déficit muscular muito grande, né? Ele passou um longo período só tratando, só tirando o quadro de dor. Ele está no departamento médico ainda, mas já está no processo de fortalecimento muscular. Então, quando ele for liberado da parte, quando estiver condicionado fisicamente, provavelmente ele já vai entrar com o grupo. Ainda na pergunta do companheiro, ele está sem dor hoje totalmente, está totalmente recuperado, está só fazendo essa recuperação? Na verdade, a gente não teve, precisar a quantidade de dor, a gente só precisa quando o atleta volta a cargas pelo menos aceitáveis do ponto de vista atlético, né? Como ele está apenas em trabalho de academia, que é um trabalho mais cadenciado, a gente consegue regular a dor do atleta, né? Então, no departamento médico ele está sem dor, na academia ele está sem dor. Mas aí a gente precisa condicioná-lo, aí que funciona a parte de transição, que a gente coloca o atleta, expõe ele aos riscos do jogo normalmente, né? E aí a gente sabe se ele está apto ou não. Por enquanto ele ainda está em processo de ganho muscular, então isso ainda espera-se um pouco para a gente fazer essa outra parte, essa outra transição. A exemplo do Ricardinho, do Richardson, do Rafael Pereira, tem uma previsão para o retorno do quem? Olha, como eu lhe disse, semana a semana a gente vai avaliando o déficit muscular. E isso aí não é uma coisa cientificamente que a gente tem como dizer, ele vai ganhar 10% de força, vai ganhar 10%, 15% em tanto tempo. Existe uma previsão, a gente espera contar com ele dentro de 2, 3 semanas, eu acho que é o período que a gente está tentando prever para contar com o atleta. Mas isso também não depende só do departamento médico, como eu lhe disse, ele está mais a cargo da parte muscular também, então depende de outros fatores que não só a gente. Doutor, o Romário, atacante, como é que está a situação desse jogador? O Romário está no 3º mês de pós-operatório, em torno de 6 a 7 que a gente tinha programado para a recuperação final do atleta. Então ele está bem, está dentro da expectativa, mas está longe ainda de um retorno às atividades esportivas pelo tempo normal de cicatrização do ligamento.